Boa tarde, senhoras e senhores. É com muita satisfação que fui convidado aqui para mediar mais um debate para o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2017-2018. Né? Lembrando sempre que o debate é sempre um momento muito bacana, né? Um momento muito importante, porque é uma conquista das civilizações. Né? O processo civilizatório ele caminhou na direção da gente resolver problemas através de debates. E, numa instituição como essa, um debate ela tem um caráter único. Né? Então, por isso, eu me sinto muito honrado em estar aqui com vocês e espero que cheguemos ao fim do nosso debate da maneira mais construtiva e mais bacana, como é a característica como o Ministério Público e vocês e a sociedade merecem. E, esclarecendo rapidamente as regras que foram acordadas aqui pelos candidatos, no primeiro bloco, será concedido o tempo máximo de 5 minutos para que cada candidato, em ordem estabelecida por sorteio, que a gente já realizou aqui, para adiantar, né, para que cada um exponha livremente as razões pelas quais deseja ser Procurador-Geral de Justiça. No segundo bloco, um candidato escolhido por sorteio, que nós faremos aqui, dirigirá a pergunta a outro, também selecionado pelo mesmo critério, e, em seguida, o candidato arguido formulará a pergunta ao concorrente não sorteado, que, depois de respondê-la, questionará o candidato que formulou a primeira pergunta. As perguntas serão formuladas no tempo máximo de 30 segundos e as respostas não poderão exceder a 5 minutos. No terceiro bloco, cada candidato responderá 2 perguntas formuladas por escrito pelos membros do Ministério Público presentes ao debate. Então, os senhores já podem consultar as meninas que vão estar com a prancheta aqui, à minha direita e à minha esquerda, para que formulem as perguntas. Lembrando que as perguntas deverão ter sempre caráter genérico e impessoal, não podendo ser dirigidas a candidatos específicos, para garantir que as perguntas tenham cada vez mais um aspecto institucional. No quarto e último bloco, será concedido o tempo máximo de 5 minutos a cada candidato, em ordem estabelecida por sorteio, para suas considerações finais. Então, colocadas as regras, então daremos início ao debate. Eu estou aqui com 2 cronômetros aqui na minha mão para ajudar. Quando estiver faltando 30 segundos para o final da fala dos senhores, eu aviso, e vou pedir para os senhores serem sempre muito respeitosos com as regras. Então, no nosso sorteio aqui, o primeiro a usar a palavra será o doutor Antônio José. Doutor Antônio José, 5 minutos. Bom, boa tarde a todos. Eu quero inicialmente cumprimentar e parabenizar o presidente da nossa associação de classe, doutor Luciano, pela organização do evento. Quero também parabenizar o Procurador-Geral de Justiça por haver cedido este espaço a fim de que o maior número possível de colegas possa presenciar o nosso debate. Cumprimento o jornalista, advogado José Fernandes Júnior, conhecido de outras jornadas de longa data, desde o antigo programa Direito em Debate. Cumprimento os colegas, os amigos, procuradores de justiça, concorrentes ao cargo de Procurador-Geral, doutor Eduardo Gussen, doutor Cláudio Henrique. Cumprimento cada um dos colegas aqui presentes, promotoras, promotores, procuradores e procuradoras de justiça. Saúdo também os nossos servidores, sem os quais hoje o Ministério Público não funcionaria. E eu vou procurar ser breve e sucinto, até porque o espaço de tempo concedido a cada um dos candidatos não permite maiores divagações. Bom, eu quero ser Procurador-Geral de Justiça, sobretudo, principalmente, para servir ao Ministério Público, instituição a que pertenço há 29 anos. E quero fazê-lo, assim como os demais concorrentes, no momento, num cenário de crises. Crise econômico-financeira, crise política, crise ética, em que tudo e todos são objeto de questionamento. E a minha proposta é devolver ao Ministério Público, exercendo a chefia institucional com absoluta independência, com equilíbrio, com seriedade, com serenidade, com temperança,
mas principalmente com firmeza, devolver ao Ministério Público a sua condição natural de protagonista no cenário jurídico e político do nosso Estado. Na minha concepção, na minha ótica, o cargo de Procurador-Geral tem três dimensões básicas: a dimensão política, a dimensão administrativa e a dimensão funcional, que se manifesta no exercício das complexas e difíceis atribuições originárias do Procurador-Geral de Justiça. Eu, se obtiver a confiança dos colegas, se obtiver a votação majoritária da classe e vier a ser nomeado pelo governador do Estado, em janeiro próximo, eu exercerei as três dimensões do cargo. Eu creio que o modelo de chefia institucional, hoje vigorando entre nós, um modelo que não se iniciou hoje, um modelo que vem já de algum tempo, está esgotado. Um modelo que privilegia muito mais os interesses daqueles que ocupam cargos na alta administração, que privilegia os interesses corporativistas da instituição e abandona os colegas, sobretudo os colegas que estão nos órgãos de execução mais distantes, à própria sorte. Esse modelo, a meu ver, está esgotado. Ele teve um momento, foi um modelo chancelado por todos nós, mas que se esgotou. E, na dimensão política do cargo, eu a exercerei dialogando, mantendo, evidentemente, diálogo com os poderes, com as instituições autônomas, com a sociedade, um diálogo interinstitucional e também um diálogo interno, um diálogo institucional. A chefia precisa, cada vez mais, nesse cenário de extrema dificuldade, que certamente se agudizará, que se agravará, precisa estar próximo dos colegas para poder fazer, na vertente administrativa do cargo, as escolhas mais acertadas dentro de um orçamento que se avizinha escasso. E o principal, o Procurador-Geral, a partir do dia 17, recebeu o principal compromisso, não apenas com a classe, mas também com a sociedade fluminense, precisa, com equilíbrio, com temperança, precisa exercer a sua atribuição ordinária, precisa promover uma passagem a limpo do que, de fato, ocorreu no Estado do Rio de Janeiro. Conclua, o Estado do Rio de Janeiro não está quebrado, o Estado do Rio de Janeiro foi quebrado. A nossa postura complacente, de inércia, de omissão, que beira a conivência, está nos levando a descer a ladeira da credibilidade pública. Então, o meu principal compromisso é o de exercer a atribuição originária e eu tenho larga experiência, exercê-la com absoluta independência. É uma função árdua, espinhosa, a justa causa para uma investigação, para uma ação penal, uma ação por improbidade, não é a justa causa comum. Agora, nós precisamos ocupar o nosso espaço. O Ministério Público tem que desempenhar o seu papel social para resgatar a credibilidade que a população fluminense sempre depositou em nós. Doutor Zé, conclua. Muito obrigado, já concluído. Olha, a fala do doutor Zé ultrapassou em 50 segundos, será franqueado também aos outros candidatos. Passo a palavra para o doutor Gussen. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a Amperge pela realização de mais este debate, agradecer também ao jornalista José Fernandes, que nos prestigia nesse momento. Gostaria de agradecer também a presença maciça de promotores e procuradores de justiça a este importante evento, bem como os colegas que nos assistem de forma telepresencial. Cumprimento os colegas Antônio José Campos Moreira e Cláudio Henrique da Cruz Viana, cumprimentando também, afinal, os servidores dessa casa. Como nos cabe apenas 5 minutos nesse bloco inicial, farei uma breve síntese da minha história. Tenho 24 anos de Ministério Público, mas minha relação com a instituição transcende esse período. Meu pai, José Ivanir Gussen, hoje com 90 anos de idade, ingressou no antigo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no ano em que nasci, portanto,
Portanto, a vida inteira vivi e respirei Ministério Público. Meu pai é, para mim, um grande exemplo de homem público e quem já teve a oportunidade de conhecê-lo sabe exatamente do que estou falando. Sua postura moral, seu comportamento ético e sua paixão pelo Ministério Público sempre me serviram de inspiração. Com ele, acompanhei toda a evolução da instituição. Presenciei momentos difíceis de lutas, vigílias e mobilizações, como as que resultaram na elaboração da famosa Carta de Curitiba. Presenciei também vitórias e conquistas, como a radical transformação sofrida pela instituição com a Constituição de 88. Nesses 24 anos no Ministério Público, passei 14 anos atuando em órgãos de execução e 10 anos em estruturas administrativas. Com base nos ensinamentos do meu pai, procurei pautar minha atuação com os princípios e valores transmitidos por ele, agindo sempre com retidão, transparência e respeito. Em 2003, assumi, juntamente com o colega e amigo Vinícius Leal Cavaleiro, a movimentação dos promotores de justiça, onde, sempre sensíveis aos pleitos dos colegas, tivemos a oportunidade de criar novos métodos de trabalho, mais rígidos e eficientes. Posteriormente, assumi a Secretaria-Geral. Nessa função, além de atuar como segundo ordenador de despesas, acompanhei a execução orçamentária nos seus mínimos detalhes. Como presidente da Amperj, tive atuação parlamentar intensa junto ao Congresso Nacional. No âmbito estadual, realizei inúmeros atos de desagravo, todos em defesa das prerrogativas de colegas. Implementei o Instituto Superior do Ministério Público, instituição de ensino credenciada pelo MEC, que diplomou mais de 400 colegas. No fim de 2008, disputei pela primeira vez a eleição para Procurador-Geral de Justiça. Embora não tenha saído vencedor pela ínfima diferença de 4 votos, honrei imediatamente o compromisso de apoiar incondicionalmente a escolha do candidato mais votado e de retornar ao órgão de execução. Em 2013, assumi a Subprocuradoria-Geral de Administração. Nessa função, além de ocupar algumas vezes de forma interina a chefia do Parquê Fluminense, passei a dominar técnicas e métodos de elaboração do orçamento, participando de inúmeras reuniões com a Comissão de Orçamento da Alerj e de outras tantas com os secretários de Planejamento e de Fazenda do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, em 2015, assumi a Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento, onde passei a ter uma visão ampla e sistêmica da instituição. Creio que, com toda essa experiência e domínio de questões relevantes da instituição, me habilitei de forma plena para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça. O próximo Procurador-Geral de Justiça enfrentará momentos difíceis. Estamos diante de uma crise moral, política, social e econômica sem precedentes. Pretendo atuar com muita coragem e determinação. Tenho propostas concretas, tenho projetos e compromissos e faço questão de cumpri-los, como já demonstrei anteriormente. A crise nos faz amadurecer. Precisamos fazer uma reflexão do que queremos e do que pretendemos para nosso parquê. Precisamos resgatar um espaço que nos distanciou da nossa principal razão de ser, nos afastando da sociedade. Precisamos nos modernizar, ampliando nossas ferramentas de comunicação através das novas mídias. Temos que atuar de forma integrada e preventiva, priorizando o estudo e análise de políticas públicas. Nossa instituição foi moldada para a ação, para o combate, para a luta. Vamos dar um basta a essa cultura de corrupção que se instalou em nosso Estado, transformando-o em um dos mais corruptos da Federação. Triste realidade. Assumo o compromisso de dar total e absoluta prioridade à atividade fim dos membros e do próprio Procurador-Geral de Justiça por meio de sua atribuição originária. Temos que incrementar nossos mecanismos de investigação, fortalecendo o GAECO e a CSI, criando forças-tarefas e aprimorando estruturas de investigação e laboratórios de análise, dotando-os, inclusive, de sistema de monitoramento de comunicação. Juntos vamos construir uma nova história. Quero liderar esses valorosos e determinados colegas
ávidos por fazer justiça. Quero exercer, acima de tudo, uma liderança pelo exemplo, motivando, estimulando e apoiando todas as ações e desafios. Vou estar ao lado de cada um de vocês para juntos transformarmos essa triste realidade. Vamos mostrar a independência, a relevância da nossa instituição para que, com ética, moralidade, assumirmos o protagonismo da busca de uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso e para isso, quero ser Procurador-Geral de Justiça. Ok, então vamos passar aqui para o Dr. Cláudio. Lembrando que também o Dr. Gussen ultrapassou 10 segundos aqui, então estamos aqui tentando organizar o tempo, né? Vamos lá, Dr. Cláudio. Boa tarde a todos, cumprimento os integrantes dessa mesa, o nosso intermediador, José Fernandes Júnior, os colegas Antônio José e Gussen, cumprimento também o colega Luciano Matos, presidente da associação, que está promovendo esse debate. Eu procurarei ser bem objetivo também, considerando o tempo que nós temos. Me parece que a pergunta que deveria ser feita não é por que cada um de nós quer ser Procurador-Geral de Justiça, pura e simplesmente, mas por que queremos ser Procuradores-Gerais de Justiça nesse momento. E assim eu vou responder. Eu quero ser o Procurador-Geral de Justiça que vai conduzir o Ministério Público no enfrentamento da crise econômica, financeira, moral, institucional e também criminal que assola o Estado do Rio de Janeiro. Uma crise que não foi criada pelo Ministério Público, nem pelos seus membros, mas que está respingando no Ministério Público e em seus membros por conta da atuação de alguns poucos. O Ministério Público tem que responder a essa crise, em primeiro lugar, sendo o Ministério Público, não abrindo mão da sua missão constitucional, do seu papel reservado na Constituição Federal. Quero ser um Procurador-Geral de Justiça com um perfil de promotor de justiça, que cumpra as suas atribuições de maneira como os colegas também cumprem, que possa ser um exemplo dentro da instituição. Mas vocês podem perguntar, todos dizem isso. Isso não é promessa de candidato? Não é uma promessa vazia, um compromisso vazio? Eu digo que não. Basta cada qual de vocês verificar os meus votos no Conselho Superior do Ministério Público. Eu nunca pactuei com um certo tipo de investigação que parece ter sido feita para não incomodar ninguém. Para aqueles que concordam com esse modelo, eu questiono: por que lutamos pela investigação? Por que lutamos pela derrubada da PEC 37? Assim como no exercício da atribuição originária, as decisões do Procurador-Geral na gestão da atividade meio também não deve ser pautada por cálculos políticos, seja interna, seja externa corporis, mas sim pelo interesse da instituição. Nesse contexto, gostaria de destacar que um dos eixos da minha campanha é a proposta de mobilidade, é a preocupação que temos em estabelecer um tratamento mais justo e isonômico para todos os promotores, inclusive para melhor compatibilizar a vida pessoal dos colegas com o trabalho, as suas particularidades com o trabalho. Por falar na atividade meio, é bom lembrar que toda boa administração é construída com dedicação, seriedade e trabalho, e não por supostas habilidades mágicas e geniais. Aliás, não é preciso nenhuma genialidade para conseguir vantagens de curto prazo, quando se está conduzindo uma administração complacente, ansiosa para agradar aqueles que controlam os cofres do Estado. Essa postura, que vem sendo adotada pelas administrações do Ministério Público, somente contribuiu para nos trazer a situação em que atualmente nos encontramos, sob a ameaça de perdermos não somente as vantagens pecuniárias, a que fazemos jus pelo nosso trabalho, mas também a nossa legitimidade junto à sociedade, que, no final, é quem nos retribui. Não é esse o modelo de Ministério Público em que acredito. Quando olho para os últimos anos, para as últimas administrações, verifica-se, concordo, que o Ministério Público, a Procuradoria, se afastou, se distanciou da atividade fim,
seja negligenciando o exercício das atribuições originárias, seja deixando de oferecer apoio, estrutura, cooperação necessária para a atuação dos colegas que estão na linha de frente do Ministério Público. Temos inúmeros colegas valorosos, inteligentes, preparados, dedicados, que lutam incessantemente para punir criminosos, acolher a infância, proteger os idosos, os incapazes, defender o patrimônio público, o meio ambiente, mas o esforço individual não é mais suficiente. É preciso que o Procurador-Geral, enquanto líder e administrador, coordene esse trabalho do Ministério Público. Não podemos mais ficar num sistema ou num modelo obsoleto, que vira as costas para as ferramentas tecnológicas, que não se preocupa com a integração, que não tem prioridades na sua atuação. Enfim, o orgulho que eu sinto por pertencer ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não deve ser apenas pela nobreza da instituição e pela excelência dos seus membros, mas também pelas realizações, grandes realizações, que poderemos alcançar conjuntamente e apresentar para a sociedade. Muito obrigado. Bom, senhores, então passemos então para a segunda fase do nosso debate, onde nós vamos sortear aqui. Eu fiz 3 bolinhas aqui, bem toscas aqui, senhores candidatos. Eu vou sortear aqui eu mesmo, para a gente ganhar tempo. O primeiro que fará a pergunta será o doutor Cláudio. Vocês não vão conseguir enxergar, só quem tem olhos de lince, que está o nome do doutor Cláudio aqui. Quem vai responder a pergunta, na sequência, será o doutor Gussen. Caro Gussen. Só esclarecendo que a pergunta deve ter 30 segundos e a resposta poderá ser dada em 5 minutos. Pois não. Vou fazer uma pergunta fácil, porque, na verdade, é um tema que foi muito debatido pela classe, que eu já me posicionei claramente a respeito, publicamente, que o colega Antônio José também se posicionou publicamente, mas eu não ouvi a sua opinião, que diz respeito a essa aquisição de 5 milhões desse imóvel em Brasília, que dentro desse cenário de crise que o Estado do Rio de Janeiro vem. Então, como Vossa Excelência, o colega, vê essa situação e como pretende se posicionar? Agradeço a pergunta, Cláudio Henrique. Quero deixar claro que, obviamente, a opção pela aquisição do imóvel está na esfera da conveniência e oportunidade do Procurador-Geral de Justiça. Eu tenho absoluta convicção da necessidade, no momento, de termos uma representação em Brasília. Acompanhando aí os noticiários da semana, as questões ligadas à PEC 62, à PEC 63, o crime de abuso de autoridade e outras coisas mais, a gente sabe que tudo acontece em Brasília no momento. Além disso, nós temos questões ligadas à nossa assessoria de recursos constitucionais, à representação junto ao Conselho Nacional do Ministério Público e a questão parlamentar propriamente dita. Eu quero deixar claro que, se eu for Procurador-Geral de Justiça, essa sede em Brasília, ela será utilizada da forma mais responsável possível. Se eu chegar à conclusão de que ela é realmente superdimensionada, que ela está acima das necessidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu vou compartilhar com outro Ministério Público, eu vou dividir o espaço com outro Ministério Público, eu vou dividir os custos dela. Mas, repito para vocês, a necessidade de estarmos em Brasília, onde tudo acontece, a necessidade de estarmos no local onde a Defensoria Pública tem representação parlamentar, os delegados têm representação parlamentar, o Conselho Nacional do Ministério Público está instalado lá, é presidido pelo Procurador-Geral da República, que hoje, inclusive, dirime os conflitos de atribuição, é fundamental. Então, repito, vou ocupar essa sede, Cláudio Henrique, com a maior responsabilidade possível, com a maior transparência possível. Aliás, estamos fazendo esse trabalho e ele fez parte de uma passagem minha pela Subprocuradoria-Geral de Administração, em que abrimos todos os dados
Todas as informações estarão à disposição e ao alcance de cada um de vocês. Ou seja, vamos gerir o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro de forma conjunta, de forma compartilhada. Muito obrigado. Bom, na sequência, pelas nossas regras, agora o doutor Gussen pergunta ao doutor Antônio José. 30 segundos, doutor Gussen. Prezado Antônio, uma questão que me sensibiliza muito e aflige grande parte dos membros é a mobilidade na carreira. Eu e o candidato Cláudio Henrique já nos posicionamos sobre o tema. Afinal, qual a sua posição sobre a questão? Bom, primeiro eu quero agradecer a pergunta, porque me dará a oportunidade de esclarecer um auditório seleto o meu posicionamento a respeito do assunto. Não há dúvida alguma de que existe uma dificuldade muito grande na progressão funcional na carreira. Isso se deve, não há dúvida alguma, à faixa etária média dos nossos membros. Os membros do Ministério Público, promotores substitutos, promotores de justiça e, sobretudo, procuradores de justiça têm uma faixa etária baixa. E hoje, com essas regras de aposentadoria, não apenas em razão das regras de aposentadoria, mas também e principalmente pelo fato de o Instituto de Previdência do Estado estar quebrado, a maioria dos colegas, ainda que tenha tempo para aposentar-se, permanece na ativa. É diferente, por exemplo, da realidade da minha geração, que chegou ao cargo de procurador de justiça muito rapidamente, em virtude de uma política diametralmente oposta, que estimulava a aposentadoria. Então, não há fórmulas mágicas, miraculosas, que resolvam o problema. Até porque, se houvesse, eu tenho absoluta certeza, doutor Gussen, que Vossa Excelência, ocupando a Subprocuradoria-Geral de Planejamento há 2 anos, contando com uma excepcional equipe, teria, antes de lançar sua candidatura, já resolvido, ou pelo menos minimizado o problema. E o nosso amigo, nosso candidato, nosso colega Cláudio Henrique, igualmente, o grupo político ao qual Sua Excelência faz parte, liderado aqui pelo nosso amigo de cabelos brancos, Saraiva Salgado, também esteve exatamente na Subprocuradoria-Geral de Planejamento. Então, eu não vendo ilusões, não vendo fórmulas mágicas. As 2 propostas apresentadas, a meu ver, esbarram num óbice intransponível, que é o da legalidade. Para que as propostas sejam efetivadas, e eu adiro a ambas, que, aliás, não há fórmula mágica, isso tem sido exposto para os colegas ao longo da campanha, mas para que qualquer uma das 2 soluções possa ser implementada, as 2 se confundem, há necessidade de alteração legislativa, há necessidade, a meu ver, da extinção ou da diminuição progressiva do número de cargos de promotor substituto. Hoje, numa realidade de 105, 104 cargos de promotor substituto, para nós fazermos a transformação global, transformarmos todos esses cargos em cargos de promotor titular, nós teríamos que perder 5 cargos, o que é impossível, porque os cargos estão todos preenchidos e nós temos 10 colegas à espera de nomeação e posse. Então, a proposta passa necessariamente pela mudança legislativa. Qualquer uma das 2 soluções seria razoável se houvesse a mudança. Agora, não gosto da ideia, e a nossa lei também proíbe que isso ocorra, da desvinculação do cargo do órgão de execução. Nós somos Ministério Público, nós exercemos parcela de poder do Estado. Nós não podemos nos confundir com outras instituições autônomas que não têm inamovibilidade, que não têm o promotor natural, enfim, em que não há um mínimo de organização administrativa. Eu sou radicalmente contrário à ideia de desvincular o cargo do órgão de execução. Então, para que haja uma solução paliativa e não uma solução para o problema, sob o aspecto institucional, é insolúvel, basta examinar a lista de antiguidade, para que haja adoção de qualquer paliativo que talvez resolva, até corrigindo uma certa injustiça, talvez até resolva o problema de um certo número de colegas, agravando sensivelmente o mesmo problema para um número ainda maior de colegas. Não há possibilidade de se inverter a linha do tempo. Nós não podemos transformar os colegas mais modernos em mais antigos, os mais antigos em mais modernos.
A solução que me parece, num cenário também de extrema dificuldade financeira, razoável, que já vem sendo implementada por ministérios públicos de outros estados, São Paulo e Minas Gerais são exemplo disso, 30 segundos. É a da vinculação de mais de um cargo ao mesmo órgão de execução. Mas essa solução também, no momento, é inexequível, porque exige, igualmente, alteração legislativa. Então, eu penso que é preciso reflexão de todos os colegas, sobretudo daqueles que estão diretamente interessados. O problema, como problema institucional, existe, mas não há fórmula mágica para resolvê-lo. Há paliativos que, repito, talvez resolvam o problema individual de uma pequena parcela de colegas, agravando o problema de uma outra parcela também bastante significativa. Muito obrigado. Bom, e agora, doutor Antônio José formula sua pergunta ao doutor Cláudio. Bom, doutor Cláudio, o senhor falou, doutor Gussen também, todos aqui falaram em atribuição originária. Eu gostaria de saber como o senhor pretende organizar, estruturar o exercício da sua atribuição originária e conciliar um exercício responsável, equilibrado, sereno, com a dimensão política do cargo de Procurador-Geral de Justiça. Agradeço a pergunta. Só inicialmente gostaria de dizer, não em demérito ao colega citado, Saraiva, que o líder do meu grupo político sou eu. Eu não tenho nenhuma liderança por trás de mim, nem às claras, nem oculta. A liderança do meu grupo, tem muita honra de dizer, é feita por mim. Com relação às atribuições originárias, eu vejo que no Estado do Rio de Janeiro, o Procurador-Geral ele tem uma hipertrofia de atribuições. Ele tem muitas atribuições, pelo próprio perfil que a Constituição Estadual atribui. Então, eu penso que para que o Procurador-Geral possa melhor exercer as suas atribuições, e até para valorizar o Procurador de Justiça, que também tem um esvaziamento das suas atribuições quando chega em segundo grau, ele pode delegar, o ideal seria uma alteração legislativa, mas que, sob o ponto de vista político, não nos é alcançável, ele pode delegar parte das suas atribuições, essa é a minha proposta, para um grupo de procuradores de justiça que seria formado para exercer essa parte das atribuições do Procurador-Geral. E, com isso, a assessoria do Procurador-Geral, delegação, não é assessoria, com total independência para a atuação. E, com isso, parte das atribuições que continuariam com o Procurador-Geral de Justiça seriam melhor e efetivamente realizadas pelo próprio Procurador-Geral de Justiça, através da sua equipe. Eu quero ser um Procurador-Geral, doutor Antônio, que volte a fazer o que os últimos Procuradores-Gerais não têm feito, que é comparecer ao tribunal, que é comparecer às sessões do órgão especial do Tribunal de Justiça, que é fazer com que o chefe do Ministério Público esteja lá. Por melhor que o subprocurador, os assessores sejam, é muito diferente ter ao lado do presidente do tribunal, nas sessões do órgão especial, o chefe da instituição, que esteja acompanhado dos seus assessores, dos seus subs, mas isso não pode ser uma situação eventual, porque lá é o órgão de execução do Procurador-Geral. É lá que ele começa estabelecendo com o tribunal uma relação pública, republicana, que ele vai tentar não ter uma posição de desigualdade ou de competição com o tribunal, mas uma presença que valorize a atuação do Ministério Público lá. Além do que, esse exercício presencial do Procurador-Geral no órgão especial acaba por ter consequências outras na vida institucional dos promotores e dos procuradores. Nós pego carona em decisões que são tomadas pelo Judiciário sem que nós possamos antes participar delas. Muitas dessas decisões acabam fazendo parte do debate, das conversas, que acontecem no órgão especial do Tribunal de Justiça. Os colegas reclamam do processo eletrônico. Onde nós estávamos quando iniciou o processo eletrônico? Os colegas reclamam de audiência de custódia, de audiência de apresentação de adolescentes e diversas outras situações que passam pelo órgão especial do Tribunal de Justiça e que o Procurador-Geral está ausente, que comparece lá apenas eventualmente em ocasiões festivas e excepcionais. Então, eu pretendo exercer as atribuições delegando parte delas,
e, efetivamente, cumprindo a outra parte. Muito obrigado. Ok. Então, senhoras e senhores, agora nós temos nosso terceiro bloco, onde os candidatos responderão perguntas dos senhores da plenário aqui. Então, vou pedir para as nossas colaboradoras que tragam aqui para a mesa as perguntas que já foram formuladas. Lembrando que, segundo as regras, né, as perguntas elas não podem ter caráter pessoal ou caráter específico, são sempre perguntas de natureza institucional. Ó, quem está terminando, tranquilo. E já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. A gente vai sortear aqui porque são 2 perguntas para cada candidato no máximo, né? Então, eu estou aqui com os nomes aqui dos candidatos. Eu vou sortear aqui primeiro quem vai responder a primeira pergunta dos senhores da plateia. Vamos ver aqui. Primeiro a responder, Dr. Gussen. Depois, segundo a responder, Dr. Cláudio. E, por fim, o Dr. Antônio José. E aí a gente repete a sequência novamente. Gussen, Cláudio, Antônio José. Vamos às perguntas. Tem mais perguntas para chegar? Bom, então vamos aqui. Bom, vamos à pergunta aqui, então. Qual a sua opinião sobre a ausência de aprofundamento de investigação pelo Ministério Público pela prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, envolvendo o ex-governador Cabral e secretários de Estado? O MPF não tem ocupado um espaço que deveria ser exercido. Como é que o senhor vê isso? E essa resposta ela terá um tempo no máximo de... Bom, não estou vendo aqui qual é o limite aqui. Vamos fixar em 3 minutos, é o suficiente? Pode ser. Pode ser? 3 minutos? Bom, como todos sabemos, a atribuição para investigar governador não está, no âmbito penal, não está na esfera do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que, nesse sentido, tudo que nós pudermos fazer para aprofundarmos provas em outros sentidos, contribuirmos com outros tipos de investigação e outras questões, vamos fazer, como eu disse na minha fala inicial. Agora, nessa questão específica do âmbito penal, nós temos que transferir para quem de direito a responsabilidade do acompanhamento dessas questões. Na parte de improbidade, sim. Aí nós podemos aprofundar, criar os mecanismos mais modernos, as forças-tarefas, a metodologia, inclusive aplicada hoje com grande êxito pela própria Polícia Federal e pelo próprio Ministério Público Federal também, a comunicação mais intensa com a própria mídia, para sensibilizar a sociedade num todo. Agora, infelizmente, nesse aspecto da parte penal vinculada aos governadores de Estado, nós não podemos deixar de registrar que ela não pertence ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A próxima pergunta, dirigida, então, ao doutor Cláudio. Doutor Cláudio, como o candidato pretende enfrentar a ilegalidade existente no MPRJ, que são a remoção e promoção por merecimento, utilizando o critério de antiguidade? Ilegalidade? Boa tarde. O Conselho teve oportunidade de se manifestar sobre isso, inclusive no voto brilhante, longo, do colega Alexandre Schott, que ele demonstrou que, na verdade, não existe nenhuma ilegalidade nessas remoções e promoções utilizando o critério do merecimento. A antiguidade para o critério do merecimento.
Na verdade, o importante no critério do merecimento é que exista um critério, que esse critério seja transparente. Graças a Deus, nós fazemos parte de uma instituição hoje em que os promotores e procuradores não precisam vir beijar a mão de procurador, de membro do Conselho Superior, para conseguir as suas remoções e as suas promoções, como já aconteceu no passado, de pessoas darem pulos, né, na frente de inúmeros colegas, porque se prestavam a esse papel, ou que muitas vezes temos notícia que acabam acontecendo em outras instituições, bem longe aqui do Rio de Janeiro, mas no Ministério Público do Rio de Janeiro, acho que foi um grande avanço a gente poder, né, ter um critério objetivo, que é a antiguidade, para as promoções e remoções. Se é necessário, ou se são necessários outros critérios também a serem considerados pelo Conselho Superior do Ministério Público, eu acho importante, há um conselho novo, que acabou de ser eleito, que o conselho possa discutir, junto com a classe, quais seriam esses critérios, além do da antiguidade, que poderiam contribuir para a promoção e remoção, sempre com um cuidado extremo para não se cair no subjetivismo. Eu acho que o subjetivismo, quando as pessoas começam a interpretar o que é merecimento de uma forma muito subjetiva, nós corremos um sério risco de retrocedermos a uma fase de apadrinhamento e de escolhas não adequadas. Eu vou aproveitar também um finalzinho do tempo, só para fazer uma observação na resposta do colega Gussen, que o procurador-geral ele não tem atribuição para investigar o governador do Estado por crime, mas tem por improbidade. Tem por improbidade administrativa. E, neste caso, todas as investigações precisam ser feitas. Não é? A questão não é haver um pré-julgamento ou haver um julgamento antecipado. A questão é que se façam as investigações. Além do que, diversas outras autoridades, que também gozam por foro de prerrogativa de função, estão na alçada criminal e na alçada da improbidade administrativa do Procurador-Geral também. Então, eu penso que o Procurador-Geral tem que ter uma atitude mais proativa para evitar que um ex-governador seja preso quando, pelo mesmo fato, ele arquivou um procedimento a respeito desse ex-governador. Muito obrigado. Bom, a próxima pergunta é dirigida ao doutor Antônio José. Eu queria fazer um pequeno registro, porque... Doutor Gussen, nas regras que os senhores estabeleceram, não tem esse espaço para colocar... Mas a pergunta a ser respondida é uma. O candidato acabou respondendo duas, sim, e a pergunta dirigida a mim foi especificamente no aspecto use o seu tempo criminal. Depois. Então, eu também quero responder. O tempo tem que ser usado... Eu abri mão de parte do meu tempo. Não, mas desde que tenha pertinência com o assunto que você... Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer como questão de ordem. Se todos responderem as perguntas uns dos outros, eu gostaria também de ter oportunidade agora de complementar a pergunta e a resposta de Sua Excelência, o doutor Gussen. Nós não temos aqui condição de fazer um filtro, até porque eu sou alienígena nessa história, né? Então, muitas questões assim eu não vou ter condição. Então, é o seguinte, claro que são questões que muitos de vocês percebem. Então, por isso as regras são rígidas no tempo eu acho que na as pessoas obediência podem do até tempo. fazer algum tipo de esclarecimento, sim, aí, desde que esteja na esfera das perguntas dirigidas vamos tentar, então, utilizar os tempos que os senhores têm para rebater essas coisas. O próprio candidato Cláudio Henrique aproveitou um momento da fala anterior dele e fez um desagravo ao colega Saraiva aqui, que foi pertinente, mas nessa segunda data vênia... Gussen, o desagravo, a meu ver, não foi pertinente, porque eu reconheço no doutor Luiz Roberto Saraiva Salgado uma das maiores lideranças da história do Ministério Público. E gostei muito de saber que o nosso colega Cláudio Henrique assume a liderança do grupo. Muito importante. Senhores, olha, eu sei que fica mais dinâmico isso que vocês estão fazendo aqui, mas... Assumir é sempre importante. Seria ótimo se a gente pudesse seguir assim num modelo mais informal. No entanto, vamos às perguntas aqui, doutor Cláudio. A gente pede aqui para os senhores, a gente vai ter muito tempo ainda. A gente tem as considerações finais dos senhores, enfim, haverá tempo para abordar questões que, porventura, não possam caber nesse tempo. Eu poderia, dentro do meu tempo, então, abrir mão de parte dele para tratar dos assuntos que são do debate, próprios do debate. Doutor Antônio José, qual a proposta do candidato para atribuição originária criminal?
A atribuição originária criminal, como eu disse no início da minha fala, tem que ser efetivamente exercida, com equilíbrio, seriedade, mas, sobretudo, com firmeza. Eu pretendo, diferentemente do doutor Cláudio Henrique, pretendo exercer pessoalmente a atribuição originária, não apenas no aspecto penal, que engloba uma série de pessoas detentoras de prerrogativa de foro aqui no nosso Estado, mas também a atribuição originária civil, que diz respeito à investigação e eventual propositura de ação civil pública por ato de improbidade praticado por chefe de poder. E pretendo fazer o que me parece, pela experiência que eu tenho na área, fundamental para que a atribuição originária produza resultados. Eu delegarei, se o colega da comarca, se o promotor de justiça quiser, delegarei e darei ao colega toda a estrutura da assessoria de atribuição originária criminal em matéria de crimes supostamente praticados por prefeitos e vereadores. A experiência mostra que o procurador-geral fica muito distante do fato. Muitas vezes o expediente, na maioria das vezes o inquérito civil ou mesmo o inquérito policial é encaminhado ao procurador-geral já no fim das investigações e até que o assistente compreenda o que de fato ocorreu ali, o tempo passa. É preciso haver uma integração maior, uma articulação maior entre o procurador-geral e os colegas que estão na ponta, nos órgãos de execução. E mais, né, a minha experiência mostra que o trabalho com os grupos, a atribuição originária, hoje há uma mistificação da atribuição originária a partir da Operação Lava Jato. Tudo que está acontecendo na Operação Lava Jato começou a acontecer aqui no Rio de Janeiro, já deveria estar acontecendo na esfera de atribuições do Procurador-Geral, se deve às colaborações premiadas. Mas o ideal é que a investigação se inicie na origem. Fundamental para isso uma integração entre o Procurador-Geral, entre a sua assessoria, entre o seu subprocurador judicial e os grupos, sobretudo o GAECO, né, que produziu, num passado não muito distante, excelentes resultados. Agora, o fundamental aqui é não criar a ideia ilusória de que a justa causa para um processo penal ou civil em face destas autoridades, sobretudo dos chefes de poder, é a mesma justa causa de um processo comum. Então, é preciso profissionalismo, é preciso responsabilidade, é preciso conhecer a atribuição, saber exercê-la e delegá-la naquilo que houver conveniência, oportunidade de delegação, e não uma delegação para um grupo de colegas desvinculados de uma política persecutória mais concreta, mais efetiva. O fundamental é a integração, a articulação entre o Procurador-Geral e os promotores, as promotoras de justiça nos seus órgãos de execução. E exercer a atribuição originária em relação, não ao atual governador, a atribuição persecutória penal em relação ao governador é do Procurador-Geral da República, mas em relação ao governador atual, o atual e os que vierem a sucedê-lo, exercer essa atribuição com absoluta independência, não negociar, em hipótese alguma, sob qualquer pretexto, a independência do cargo. É isso. A próxima pergunta, então, é dirigida ao doutor Gussen. Na sua opinião, qual a parcela de contribuição do MPRJ na crise do Estado? Não teria havido alguma omissão? Eu penso, sinceramente, e venho falando isso em cada encontro com os colegas, por onde passei, foram muitos, que eu acho que está mais do que chegada a hora de mudarmos a nossa forma de atuar. Durante anos e mais anos, fizemos uma opção por uma atuação demandista, uma atuação muito focada em processo, e os processos foram se avolumando, foram se avolumando, foram se avolumando. Eu acho que temos que começar a ter um acompanhamento da execução orçamentária em cada momento dela, uma atuação resolutiva, uma atuação preventiva, em que possamos atuar antes que o dano se efetive. Creio que tenhamos deixado os gestores muito soltos e, depois que o dano se efetivou, transferir
tudo para o judiciário, os resultados já demonstraram que não são satisfatórios. O judiciário é lento, o judiciário, na resposta, não é tão efetivo como a gente espera. O judiciário é caro e a sociedade espera efetivamente que o Ministério Público assuma o protagonismo que a Carta de 88 lhe entregou. Nós temos condições de ter uma atuação preventiva, sim. Temos condições de ter uma atuação resolutiva, sim, através do nosso plano geral de atuação, estabelecendo metas, estabelecendo diretrizes de atuação. E cito um exemplo aqui no setor público. A Receita Federal já atua de forma preventiva há anos e mais anos. Em cada exercício, ela já dá o regramento do exercício subsequente. E todos os contribuintes obedecem àquele regramento, porque ninguém quer ser incomodado pelo leão da Receita Federal. Então, eu vejo que o Ministério Público tem que virar um leão na fiscalização dos orçamentos, sim, tem que acompanhar com muito mais efetividade. Se houve algum erro do passado, ou se nós não captamos e não percebemos isso da melhor forma no passado, está na hora de mudarmos essa história. E essa é uma das propostas e um dos compromissos que eu trago para os senhores. Muito obrigado. Bom, só registrando aqui que veio uma solicitação para que as perguntas fossem feitas, a mesma pergunta para os 3 candidatos, mas a organização, né, foi numa outra direção e a gente vai seguir, porque se a gente for alterar as regras agora, a gente se perde, né? Então, registrado isso, a próxima a responder a pergunta é o doutor Cláudio. Doutor Cláudio, considerando a crise atual, parece claro que o MP tem que se alinhar ao judiciário para enfrentamento dos inimigos comuns. É certo também que a solução passa por um maior reconhecimento pela sociedade da importância do MP. Você se considera apto e experiente para esta tarefa? Quais seus projetos para alcançar esse objetivo? A pergunta é muito importante, porque eu já tinha tido oportunidade antes de me manifestar que, nos momentos de crise, né, o judiciário, ao longo da nossa história, sempre esteve conosco nas nossas batalhas. Então, é muito importante que nós possamos manter esse companheirismo institucional com relação à crise do Estado do Rio. Não é bom para o Ministério Público que nós possamos nos descolar de outras instituições. E falo isso também com relação ao Ministério Público Federal. Não podemos ter uma atitude de rivalidade com o Ministério Público Federal, temos que respeitar as figuras do Poder Judiciário. Eu lamento muito quando, em determinadas ocasiões internas, eu vejo lideranças do Ministério Público fazendo piadas com desembargadores do Tribunal de Justiça, ou se referindo de forma jocosa ao Procurador-Geral da República, porque não é possível que a gente tenha um tratamento de rivalidade com o Ministério Público Federal, nem com o Poder Judiciário. Nós temos que ter um comportamento de parceria, exatamente para que nós possamos ter as nossas conquistas e possamos garantir as nossas prerrogativas, inclusive financeiras. Eu me recordo que, no ano de 2005, quando o subsídio do ministro do Supremo Tribunal foi instituído, o valor era R$ 21.500. Hoje, se houvesse correção dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal, eles estariam, pelo IPCA, em R$ 42.595. Pelo INPC, por R$ 43.083. Ministros do Supremo Tribunal Federal. Precisamos trabalhar com eles. Temos que ter cuidado com essa política, inclusive remuneratória, que acredita em mágicas, não é? Porque toda mágica, por detrás dela, tem um truque, e os truques são descobertos. Eles podem demorar a ser descobertos, mas eles são descobertos. Nesse caminhar, Judiciário e Ministério Público caíram no conto de que, criando penduricalhos, criando uma política remuneratória que não trabalhou a essência da remuneração, inclusive uma covardia com relação aos aposentados, nós iríamos nos sustentar por muito tempo. E a verdade é que hoje os fatos estão demonstrando o contrário.
Então, estar atrelado em companheirismo e ter o judiciário, e vejo isso na associação, vejo o presidente da associação fazendo isso, junto com as outras associações, inclusive do judiciário. Me parece que é fundamental para que nós possamos garantir e manter o patamar constitucional que nós temos direito. Muito obrigado. E a última pergunta é dirigida ao doutor Antônio José. Vivemos uma crise de segurança pública em nosso Estado. Grande parte das ordens marginais vem de dentro da cadeia, onde estão recolhidas as lideranças do primeiro escalão de facções criminosas. Como Vossa Excelência vê atualmente a atuação dos promotores de execução penal nesta seara? E como Vossa Excelência projeta uma atuação em sua gestão como Procurador-Geral de Justiça? Veja bem, eu penso que hoje o que falta no Ministério Público, não apenas na área de execução penal, mas em todas as áreas de atuação, é a existência de uma política institucional, de uma política que oriente a atuação dos nossos órgãos de execução. Ficou para trás, ficou na história, o tempo em que o promotor, isoladamente, no seu órgão de execução, podia procurar resolver ou contribuir para a solução de certos problemas. Essa forma de atuar, que privilegia excessivamente a individualidade do promotor e deixa de lado a unidade institucional, está superada. Em todas as áreas de atuação é preciso que haja uma política institucional. E, no que se refere especificamente à execução penal, é preciso que haja a defesa intransigente, não apenas dos colegas que exercitam a fiscalização da execução nas promotorias respectivas de execução penal, mas também uma defesa intransigente de todos os promotores com atribuição criminal. Porque hoje há um discurso falacioso, um discurso tendencioso, que está sendo replicado na área da infância infracional, que procura demonizar a atuação de certa parcela majoritária, tanto do Ministério Público como do Poder Judiciário. O que se pretende é nos dar a pecha de torquemadas da modernidade. Há um número excessivo de inquisidores ferozes, há um número excessivo de prisões, há um número excessivo de internações. Não, há um número excessivo, sobretudo, de crimes praticados com violência, e há uma participação excessiva de adolescentes em conflito com a lei, praticando atos infracionais ou concorrendo para a prática de crimes. Então, o que eu penso é que a nossa principal vertente aqui é de estabelecer uma política institucional de atuação. Eu soube, na visita aos colegas das promotorias de execução penal, que apenas 30% dos processos de execução em curso foram inseridos no novo sistema. Ou seja, 70% dos apenados estão com a sua situação prisional sem o controle do Estado, sem o controle do Poder Judiciário, sem o controle do Ministério Público. Isso, além de ser desumano, de ser cruel, é também uma fonte inesgotável de corrupção, porque o preso que tiver condições fará com que o seu processo seja inserido no sistema. Então, o que falta é uma política institucional. E aqui, no plano legislativo, essa é a dimensão política maior do cargo de procurador-geral. É preciso que os procuradores-gerais, ninguém hoje, isoladamente, consegue obter resultado em lugar algum. É preciso que o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, que a CONAMP, que a Frentas, promovam tratativas no Congresso para a mudança da lei de execução penal. É inadmissível, num país como o nosso, com os índices de criminalidade, principalmente de criminalidade violenta, nós temos uma lei muito mais adequada a um país nórdico do que a nossa realidade. Então, além da política institucional hoje, de enfrentamento destes problemas e de outros, há necessidade também de uma atuação política, aí sim, não uma atuação político-corporativista, mas de uma atuação político-institucional no sentido da modificação da lei de execução penal. Muito obrigado. Agora, senhoras e senhores, vamos partir aqui para o quarto e último bloco. Vou fazer aqui um pequeno sorteio, porque já estamos aqui nas considerações finais dos nossos debatedores. Vou jogar aqui. Então, o primeiro a fazer uso da palavra será
o Dr. Gussen. Opa. Segundo, será o Dr. Cláudio. E, por último, o Dr. Antônio José. 5 minutos com 30 segundos, eu aviso. Inicialmente, não posso deixar de registrar a forma madura e respeitosa como esse processo eleitoral vem se desenvolvendo e dirijo minhas palavras finais de agradecimento. Quero agradecer aos velhos e novos amigos, agradecer aos colegas que enxergaram em mim capacidade e condições para comandar nossa instituição nos difíceis anos que virão pela frente. Agradecer à equipe de colegas que tanto tem me incentivado e estimulado nessa difícil trajetória. Agradeço a todos vocês, na pessoa da minha esposa Gabriela Serra, amiga e parceira em todos os momentos. Nossas propostas, que acabamos de entregar a vocês e estão disponíveis no blog que já se encontra no ar, foram construídas a várias mãos, por colegas sensíveis às reais necessidades das mais diversas áreas, que estão no dia a dia enfrentando problemas e desafios em seus órgãos de execução. Acreditem que vamos ter um olhar diferenciado para a infância e juventude, para as centrais de inquérito, para o interior do Estado, para o segundo grau e tantas outras áreas que precisam urgentemente serem fortalecidas. Deixo aqui uma mensagem de fé, de esperança e, acima de tudo, de perseverança, certo de que estamos combatendo o bom combate. Não há salvador da pátria. A única forma de mudarmos essa triste realidade é com união, respeito e determinação. Amamos o Ministério Público e juntos faremos a diferença. Nas palavras de Einstein, no meio da confusão, encontre a simplicidade. A partir da discórdia, encontre a harmonia. No meio da dificuldade, reside a oportunidade. Muito obrigado. Doutor Cláudio, 5 minutos com 30 segundos, aviso. Também agradeço a todos pela atenção, agradeço aos outros candidatos de campanha, apesar de eventuais divergências ideológicas, nós nunca deixamos que isso resvalasse para o desrespeito, para a ofensa pessoal. Então, acho que essa campanha ela é um exemplo de campanha como deve acontecer, que fica no nível de ideias, de propostas. O tempo todo ela aconteceu dessa maneira. Já foi dito que atravessamos uma crise sem precedente no Estado brasileiro, uma crise financeira, mas, acima de tudo, uma crise de credibilidade das instituições. Temos 2 ex-governadores recentemente presos, os cofres públicos quebrados, o Estado sangrando, e a sociedade cobrando. O que o Ministério Público fez para evitar tudo isso? Foi uma das perguntas da plateia. E, se formos sinceros conosco, a resposta será muito menos do que deveria ter sido feito. Podemos contar para nós mesmos uma história sobre fatores externos que nos impediram de trabalhar, ou que o Ministério Público fez tudo o que podia. Não acredito nessa história. Eu não acredito porque eu estava no Conselho Superior do Ministério Público quando o ex-governador teve procedimentos lá arquivados, o procedimento da viagem a Paris junto com um grande empreiteiro do Estado, o procedimento de uso de helicóptero o uso do helicóptero para fins particulares. Discordei desses arquivamentos. Vejo hoje também, apesar de alguns pedidos de vista, que o Conselho não concorda com o arquivamento de procedimento contra o atual chefe do Poder Executivo e contra o chefe de um outro poder, que a investigação está sendo feita pelo Procurador-Geral, porque o Conselho não concordou. Eu participei disso. Há 3 anos, alguns ficaram ofendidos quando eu disse que uma das investigações envolvendo o ex-governador, hoje preso, tinha sido conduzido de forma capenga.
mas é o que eu acreditava na época, e as revelações dos últimos meses somente reforçam essa convicção. Se o Ministério Público ficou devendo nessa história, isso também foi opção dos nossos representantes. E agora precisamos refletir se é esse tipo de opção que queremos continuar fazendo no futuro. Eu acredito no bom relacionamento do Ministério Público com os outros poderes. Acredito numa convivência cordial, respeitosa e harmoniosa. Acredito no diálogo e na construção de consensos. O que eu não acredito é que qualquer dessas coisas possa servir como desculpa para o Ministério Público fazer vista grossa diante de condutas que demandam a sua atuação. Alguns colegas me dizem que, para defesas remuneratórias, a nossa instituição estaria melhor servida com uma postura mais dócil, menos combativa. Se isso algum dia foi verdade, certamente não o é agora. Recuperar sua relevância, mais do que isso, tornar-se indispensável para a sociedade, não é somente a melhor forma de garantir nossa segurança financeira, institucional. Atualmente, é a única forma de fazer isso de modo sustentável. Pode ser que alguns colegas discordem de mim, que prefiram um Ministério Público inofensivo, onde as coisas se resolvem com um sorriso, um café, um tapinha nas costas ou um uísque num camarote do Sambódromo. A esses colegas, eu só tenho uma coisa a dizer: eu não sou o seu candidato. Mas se você é um colega que não aceita se dobrar, que se recusa a desviar o olhar do que está ao seu redor, estamos do mesmo lado. Se você é um colega que acredita que ninguém está imune a ser investigado, sem perseguição, nem pré-julgamento, mas de forma rigorosa e exaustiva, estamos do mesmo lado. Se você é um colega que acredita em um futuro onde o nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro inspire respeito e confiança nos cidadãos e temor naqueles que geram a coisa pública de forma desonesta, estamos do mesmo lado. Minha proposta a vocês, colegas, é essa. Imaginem onde vocês querem que o Ministério Público do Rio de Janeiro esteja daqui a 2 anos. Façam a sua opção. Escolham o seu lado. Eu sei de que lado prefiro estar. Gostaria só de terminar lembrando uma pequena passagem do Grande Sertão, Guimarães Rosa, que diz que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor Antônio José, 5 minutos, 30 segundos, eu aviso. Bom, inicialmente eu quero registrar a forma respeitosa como o nosso diálogo se realizou, o que é próprio de pessoas equilibradas, é próprio de membros do Ministério Público. Aqui, como na política em geral, devem brigar as ideias e não as pessoas. Tá? Nós temos perfis, os três, muito diferentes, temos histórias de vida e de instituição diversas, mas todos nós, eu tenho absoluta certeza, estamos do mesmo lado, estamos do lado do Ministério Público. Todos nós pertencemos a uma só instituição. E eu reitero aqui o que disse, escrevi na carta de apresentação da minha candidatura e afirmei logo na minha fala inicial. Nós estamos num momento de muita dificuldade, num cenário de completa adversidade. Mas é na crise, é na adversidade que as instituições devem se afirmar e se reafirmar. Eu penso que se abre para o Ministério Público hoje uma enorme janela de oportunidades. O modelo, eu acho que é um consenso entre nós, os três candidatos, inclusive aquele que tem o apoio do atual procurador-geral, há um consenso. Esse modelo se esgotou, mas foi um modelo construído por nós mesmos. Eu acho que, eu estou no Ministério Público há 29 anos, todos os procuradores gerais, todos sem exceção, acertaram e erraram. Alguns acertam mais, outros acertam menos. Mas, num balanço geral,
todas as administrações, desde aquela que eu encontrei ao aqui ingressar em 1987, contribuíram para o engrandecimento do Ministério Público. Não é à toa que nós chegamos onde chegamos, né? Hoje nós estamos numa encruzilhada, porque esse modelo realmente se esgotou. Eu penso que nós devemos voltar a um modelo anterior a esse sistema de privilégio dos interesses corporativistas. Um modelo, né, que foi a pessoa com quem eu mais aprendi no Ministério Público, né, com quem eu tive o privilégio, ainda muito jovem, de trabalhar, foi o modelo do nosso procurador-geral, o verdadeiro procurador-geral sereno, equilibrado, mais firme, que é o nosso companheiro, nosso colega Antônio Carlos Biscaia, né, que merece as homenagens de todos nós. E o diagnóstico está feito. Há uma crise econômico-financeira, nós teremos um orçamento apertado, há uma crise política, nós não sabemos sequer, isso é um fato, quem será o governador a partir de 2017. O quadro é desalentador, mas as soluções precisam, as nossas soluções precisam sair de nós mesmos. E o Ministério Público, eu não tenho dúvida alguma, terá um papel importantíssimo, juntamente com o Poder Judiciário. Eu creio que o Poder Judiciário estará muito mais aberto às nossas demandas, um papel importantíssimo na reconstrução do Estado e até na implementação de medidas de austeridade que, de fato, se façam necessárias. Primeiro, é preciso que os detentores do poder tenham legitimidade para cobrar, para exigir de cada um de nós, cidadãos e cidadãs, uma dose de esforço. E o papel do Ministério Público é passar limpo tudo o que aconteceu. Não há aqui infantilidade entre nós somos homens e mulheres adultos, não pode haver um pensamento quixotesco, pueril, de salvador do mundo, nós vamos resolver tudo, nós vamos processar todos, nós vamos investigar a todo mundo. É fácil hoje olhar para trás, mas o mais importante é olhar para frente. A minha proposta é de uma chefia institucional madura, equilibrada, que tenha vivência, que tenha experiência, que mantenha um diálogo permanente com os demais poderes, com as instituições, com a sociedade que é destinatária dos nossos serviços, das nossas funções, das nossas atribuições, e que mantenha o que é fundamental, independentemente das predileções político-pessoais de cada um de nós, mas que mantenha um diálogo, uma interlocução permanente com a classe, que haja transparência na administração do Ministério Público, que haja firmeza na condução dos nossos destinos. 30 segundos. Nem a inércia, nem a inação, nem uma corrida desenfreada, sabe-se lá para onde. O cargo de procurador-geral, com todo o conhecimento que vocês têm como promotores, como promotoras de justiça, como procuradores, como procuradoras, é um cargo extremamente espinhoso. O procurador-geral, seja ele quem for, a partir do dia 17 de janeiro, doutor Cláudio, doutor Gussen, eu, aquele que obtiver a votação majoritária, governador, nós não sabemos quem será, mas certamente deverá escolher o mais votado, o procurador-geral tem que assumir esse compromisso, não apenas com os colegas, mas com a sociedade. Nós precisamos ocupar o nosso espaço, nós precisamos fazer aquilo que nos compete, sem aventuras, mas sem inação. Conclua. Vamos trabalhar, vamos produzir resultados e vamos contribuir para que o nosso Estado, para que a população tão sofrida do nosso Estado, cada vez mais empobrecida, volte a nos reconhecer como verdadeiros agentes de transformação social. Conclua. Muito obrigado, foi um privilégio estar com colegas. Zé Fernandes, um prazer estar contigo mais uma vez. Agradeço a atenção de todos e vamos caminhar juntos. A partir do dia 17, a partir do dia 12 de dezembro, seja lá quem for o procurador-geral, vamos dar as mãos e conduzir o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a um patamar condizente com a sua história. Senhores, com essa fala, doutor Antônio José, nossos trabalhos estão encerrados. Foi precisa a forma como os senhores organizaram. Eu agradeço muito os senhores estarem aqui. A sociedade espera muito dos senhores e do futuro Procurador-Geral de Justiça. É o desejo de todos nós que fazemos parte da sociedade civil. Um abraço e até a próxima.